Vamos acionar a repórter Amanda Tunes. Peço a sua atenção, entrevista exclusiva com Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman, né? Neste enfoque de segurança pública policial sobre as denúncias, né? Que, enfim, estão todas sendo apuradas pela justiça. Então, 5h46, movimentando a sempre corajosa repórter Amanda Tunes. Boa tarde, Amanda. Ei, Renato, boa tarde para você também. A Itatiaia está aqui no Hotel Ouro Minas e hoje vamos trazer no Itatiaia Patrulha uma exclusiva de um assunto que vem desde novembro do ano passado ganhando repercussão nacional, já que envolve um casal famoso com denúncias de golpe financeiro, violência doméstica e também alienação parental. Estamos falando da apresentadora Ana Hickman e o ex-marido Alexandre Correia, ele que está aqui em BH e fala com exclusividade com Itatiaia sobre a denúncia contra ele. Alexandre, o que aconteceu, né? Para a gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, o que aconteceu naquele dia 11 de novembro em que a Ana registrou um boletim de ocorrência contra você? 11 de novembro, por volta de umas 14 horas, almoçávamos é uma cozinha muito grande, uma mesa de 6 lugares, eu, Ana e Alexandre em linha. Ana, Alexandre no meio e eu. Ao final do almoço, a Ana, então, começou a comentar com o Alexandre a possibilidade que teríamos que deixar aquela Casa Branca, que talvez a casa fosse vendida em função de alguns problemas. Então, meu filho iniciou um choro compulsivo, um choro que eu nunca tinha visto ele ter. Ele chorava compulsivamente. E aquilo foi me deixando muito consternado. Eu peguei, me ausentei e fui até o meu quarto, que ficava no andar de cima. A Ana também falando de bananeira bastante alterada. Eu então pedi que o Alexandre pegasse o iPad dele e fosse para a galeria, que ficaria a uns 70, 80 metros do local da cozinha. Posto isso, essa discussão se acalorou. Eu mencionei a Ana, falei, Ana, você fez ingestão de bebida alcoólica, você está bastante alterada, vamos deixar essa discussão para um outro momento, e aquilo foi ficando cada vez pior, até que ela então saiu da cozinha e foi em direção à churrasqueira, que era uma linha, coisa de uns 20 metros, e começou a gritar que ia chamar a polícia. Nisso, passou Valéria, Maria, cozinheira e copeira, e o Alexandre chorando muito, tentando acalmar o Alexandre, aquela confusão toda. A Ana foi falando, não, por que chamar a polícia? Não, a razão de se chamar a polícia, no que ela foi fechar a porta, ela fez uma força tremenda para fechar a porta, eu segurei a porta com o pé, o trinco, era um trinco de porta assim, então, assim ele abre, assim ele fecha, assim ele fecha, assim ele abre. Ela puxou a porta com o trinco, e no que eu brequei, o trinco bateu na mão dela, aqui na interseção do cotovelo com o antebraço. Ela fechou o braço, ligou, e aí eu vi ela ligando para a polícia. Eu entrei em total desespero, subi para o meu quarto, liguei para o advogado pegou, vai embora daí que senão você vai ser preso. Eu lembro que você até chegou a dizer o seguinte, não, tô deitado aqui, tô em São Paulo, não vou nem acordar a Ana, são 1h da manhã, não vou acordá-la porque, sim, né, enfim... Por que você mentiu? E em algum momento você pensou assim, que você imaginou que aquilo não fosse ganhar repercussão, né? A partir do momento que você sai da sua casa. Isso. E brigas como essas, ameaçar chamar a polícia, algo do tipo, já aconteceram antes? Até que enfim, Amanda, alguém teve o bom senso que você está tendo agora, né? Eu não quis acreditar que a Ana Hickman ia fazer daquele falso episódio de agressão o maior escândalo da história das celebridades no país. Você sabia que a minha história é o maior escândalo já protagonizado por um casal de celebridades no país? Nós estamos há quase 5 meses na mídia. Então, quando o Léo Dias ligou, eu de pronto neguei, porque eu tinha esperança que a Ana Hickman acordasse, as coisas fossem se acalmar e ela não fosse dar sequência. Só que qual foi o meu engano? Ela deu sequência. Porque o que não houve? Não houve agressão. Você não tem um olho roxo, você não tem uma escoriação, você não tem um corte, você não tem uma torção, você não tem um hematoma, você não tem nada. O exame que a Ana foi fazer na Santa Casa no dia constata uma lesão corporal
por trauma. Uma lesão corporal leve por queda e não por trauma. E no dia ela não relatou agressão alguma. Mesmo porque Ela voltou para casa depois? Aí eu queria ela saber como é que foi a voltou para noite, a casa. madrugada, o dia Ela seguinte. voltou para casa. O que chama muito a atenção, que no dia seguinte, menos de 12 horas depois, Ana foi a uma festa de aniversário infantil e todo mundo sabe disso. Ana participou de uma festa de aniversário infantil ao meio-dia do domingo, onde ela dançou, bebeu, se divertiu, comeu, carregou criança no colo. Então, Ana, traumatizada, amedrontada, acuada, tudo aquilo que ela atribui a ela de sequela dessa suposta agressão, incontáveis vezes, que ela repete isso incontáveis vezes, eu não sei de onde é que ela pôs aquilo naquele dia. Porque no dia seguinte, menos de 12 horas depois, ela estava em uma festa de aniversário, se divertindo e muito. E isso está no Instagram de sua irmã, Isabel Hickman. Queria saber sobre essa relação financeira de vocês. Qual é o problema real? Houve algum rombo em cima disso? O que você pode Vamos dizer? por partes. Sobre o apartamento. Esse imóvel que eu ocupo hoje, né, tomei posse dele no sábado, ele foi ocupado pela minha cunhada, minha ex-cunhada e sua família por 10 anos. Ela morava a título gratuito no local, né? E eu, então, através de algumas medidas tomadas, tomei posse daquilo que é meu. Sobre a minha situação atual. Ana Hickman, covardemente, ela tomou 3 atitudes, Amanda, o que prova toda a premeditação da situação. Ana Hickman tentou me prender 3 vezes. Primeira tentativa de prisão, uma agressão que não houve. Eu podia ter sido preso, não fui. Segunda tentativa de prisão. No dia 22 de novembro, ela e seus advogados peticionaram sobre a medida protetiva, alegando que eu andava armado e rondando a casa. Mentira, eu nunca tive arma de fogo. Em um terceiro momento, quando ela entrou com a medida protetiva, ela ingressou também com a medida protetiva atingindo as empresas, o que me impossibilitou de entrar nas empresas desde o dia 14 de novembro, desde o dia 22 de novembro de 2023. Portanto, eu estou sem acesso àquilo que me pertence, sem acesso à minha empresa, sem saber o que acontece no caixa da minha empresa, desde o dia 22 de novembro de 2023. Ouvimos Alexandre Correia, que hoje, às 8 horas da noite, vai estar com a Jerusa Drummond no podcast Jerusa Defende. Repórter Amanda Antunes. Olha, 5 horas e 54 minutos, né? O bom jornalismo policial tem que ser assim. A gente sempre ouve, né, os suspeitos aqui, por que não vai ouvir o Alexandre Correia? Não quer dizer que a gente está comprando o lado A ou o lado B. De maneira alguma, queremos a verdade que virá através da justiça. Então, hoje, 8 horas, quem quiser acompanhar, tem entrevista do Alexandre Correia, como a Amanda disse, no podcast da Jerusa Drummond, que sempre participa aqui do programa às sextas. É nossa parceira, é minha irmã. Então, se você quiser, acompanhe o resto, né? A entrevista ao vivo, né, que vai ser às 8 horas da noite no YouTube. Bom, gente, e o espaço, obviamente, está aberto para Ana Hickman, né, caso ela queira também, né, dar o lado dela, né, dessa história. A gente, como sempre, ouve todo mundo, é o papel do jornalismo.